Louvado seja Deus. Senhor, nos abençoe. Nesta noite eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Paulo escreve a esses irmãos da igreja de Tessalônica. Alguns dizem que foi uma das primeiras cartas, quem sabe até a primeira. Mas o importante é que ela está dentro daquilo que nós entendemos como o manual da nossa vida, que é a Bíblia Sagrada. Nós não abrimos mão desses preceitos que estão escritos aqui. E o apóstolo Paulo, ao escrever essa igreja, no finalzinho ele deixa algumas recomendações, eu diria, né? E entre delas diz da seguinte forma. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tenham paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem, abstendo-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para finalizar, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? Eu li desde o versículo 12, mas o texto, na verdade, do nosso tema hoje, eu aproveitei para ler tudo, porque são instruções que o apóstolo Paulo deixou escrito aqui através do Espírito Santo para esta igreja. Mas o versículo que eu quero ressaltar nessa noite, caminhando na linha que o pastor Emerson caminhou durante as 2 semanas passadas, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Primeiramente, na segunda-feira, nós estávamos jantando em casa e me veio esse versículo no meu coração. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. E aí, logo eu pensei, vou preparar uma mensagem em cima disso. Mas eu não sabia, eu já estava com a semana toda meio que programada para fazer algumas coisas, né? Para esse todo envolvimento que a gente tem tido. E na terça-feira de manhã eu recebi uma comunicação do meu patrão que nós iríamos viajar na quarta e voltar só domingo. Daí me veio na hora, assim, né, uma palavra para eu ficar mais. Exatamente. E daí veio assim, em tudo dai graças. Aí sabe quando você aceita meio contrariado? Porque cá entre nós, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente não fica meio contrariado? Né? Quando a gente passa, às vezes, por dificuldades que a gente não imagina, a gente não fica meio contrariado? Né? Mas a palavra de Deus, e nas semanas passadas, principalmente na semana passada, o Emerson colocou aqui a oração de Abacuque, né? Da videira, da figueira e da oliveira.
mesmo que nada disso dê fruto, que no curral não haja gado, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. E me veio nessa mesma sequência, porque eu tinha estabelecido algumas coisas que eu imaginava, porque até então não tinha voo nenhum. Mas daí logo depois que eu comecei a preparar a mensagem, já veio ali, daí eu olhei para mim mesmo, né? E a gente sempre, existe às vezes algum jargão entre os pregadores, que a palavra fala primeiro com o pregador, né? Muitas vezes é assim, mas nem sempre comigo é assim tão imediato e tão na prática, né? Então, se eu vou pregar sobre isso, eu tenho que praticar sobre isso. Eu preciso fazer isso, né? E aí eu comecei com aquela, puxa vida, mas eu tinha tanta coisa para fazer, Senhor. Aí vinha a palavra no meu coração: em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E aí a gente se depara com situações na nossa vida, e que muitas e muitas vezes, eu sei, porque é uma coisa natural, quem sabe, do ser humano, né? E a gente de cara já tem a primeira pessoa que a gente olha para ficar meio... é com Deus, né? Eu pensei isso aí. Puxa vida, Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer lá na tua obra, né? E o Senhor vai me tirar daqui? E aí a palavra vinha: em tudo dai graças. Né? Então existem muitas possibilidades, e quando a gente começa a conviver com isso, e nós já estamos passando, nenhum aqui nunca passou por um momento difícil e que vacilou um pouco. Mas a palavra do Senhor, ela nos incentiva a isso, porque tem um termo interessante que eu estava estudando. E eu, por muito tempo, quem sabe, me debati um pouco com isso. Como assim em tudo dai graça? Será que na doença? Será que quando acontece alguma coisa de ruim? Né? E eu fui ver o termo em grego, que é o dar graças, que é eucaristeu, acho que é isso, né? Mais ou menos eucaristeu, né? No grego, o teu vai mais para o final, né? E quer dizer assim, o eu no prefixo grego quer dizer bem. E o charis é graça. Então significa isso que, independente das circunstâncias que aconteçam na sua vida, você deve dar graças porque Deus está com você. Porque se ele não estivesse, a coisa poderia ser muito pior. E seria provavelmente muito pior. Só que na nossa concepção humana, existem determinadas coisas que a gente não compreende por que elas acontecem dessa forma. Mas a Bíblia nos diz: em tudo deem graças. Em tudo deem graças. E não é só aqui, eu estava lendo em várias passagens, vou citar algumas. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24. O apóstolo Paulo, mesmo que escreveu essa carta aos Tessalonicenses, veja o que aconteceu com ele. Nessa passagem aqui de 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Diz assim, ó, ele falando à igreja de Corinto: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Ou seja, 5 vezes ele levou 39 chibatadas. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo nas cidades, no deserto, nos mares, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, fadiga, vigílias, muitas vezes
fome, sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores que me oprimem cada dia. Se convém gloriar, no versículo 30, gloriar-me-ei no que diz a respeito da minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é eternamente bendito. Aí você vê que esse mesmo homem que passou por isso tudo aqui, ele escreve aos Tessalonicenses dizendo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Outra passagem com o apóstolo Paulo, Atos capítulo 16. Ele e Silas estão indo para um lugar. O Espírito Santo os impede de ir para aquele lugar. E eles vão para Filipos. E lá em Filipos eles são açoitados. Porque Paulo repreende um espírito maligno de uma moça e ela não dá mais ganho aos seus donos. E ocorre uma revolução na cidade e Paulo e Silas acabam presos no fundo de uma masmorra. Mas à meia-noite, o que eles faziam? Murmuravam, esperneavam, culpavam Deus. Quem sabe se eu estivesse lá, poxa vida, Deus, mas eu estava querendo ir lá para outro lugar. Aí aconteceu de eu chegar aqui, agora estou aqui preso, aqui levando um monte de chibatada, e eles começaram a louvar o nome do Senhor, cantar hinos a Deus. O que aconteceu? Houve um grande estrondo naquele lugar e eles foram soltos. E o carcereiro, naquela condição, se converteu ele à sua casa. Então, quando Paulo fala isso aos Tessalonicenses, ele não fala apenas uma coisa que ele escutou falar. Não, ele passou. Ele passou por situações muito duras, muito difíceis. Ele narra aqui, logo depois dessa passagem de 2 Coríntios que a gente leu, está 2 Coríntios capítulo 12, que é o texto famoso do espinho na carne de Paulo. Que ele orou, e Satanás esbofeteava ele, não acontecia nada, e ele orava e não acontecia nada, mas Deus olhava para ele e dizia: Paulo, olha aqui para mim, ei, olha aqui para mim, a minha graça te basta. Jesus Cristo em todas as coisas que passava, João capítulo 11, quando Jesus está lá, quando ele soube que Lázaro, seu amigo, estava morto, a Bíblia narra que Jesus chorou no capítulo 11, versículo 35, mas quando ele chega perto lá da onde Lázaro estava supostamente enterrado, lá naquele túnel, com pedras que o prendiam lá, o que Jesus disse ao Pai quando ele chegou perto para dizer para que tire a pedra lá: Lázaro, venha para fora. Ele disse: Pai, eu te agradeço, ou seja, eu te dou graças, porque o Senhor sempre me ouve. Então a situação é que muitas vezes a gente não entende que as dificuldades que a gente atravessa na nossa vida, e elas vêm, elas virão, elas continuarão vindo, não são para nos afligir, não são apenas para nos machucar, mas nos fazem entender que nesses momentos difíceis, quando a gente dá graças ao Senhor, a gente coloca Deus na nossa causa. A gente busca Deus para dentro daquilo que a gente está vivendo. Não quer dizer que muitas vezes isso pode acontecer imediatamente, porque Deus é soberano, uma palavra dele muda tudo. Mas não quer dizer que naquela mesma hora as coisas mudarão. Mas o sinal é que, como o salmista Davi dizia: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A grande chave para a gente enfrentar as nossas dificuldades diárias, as nossas dificuldades com relação o que acontece na nossa vida, é justamente isso. É entender que Deus está conosco. Agora, se a gente começa a murmurar, se a gente começa a falar que, mas por que Deus? Mas por que aquilo, Senhor? Mas por que aquilo outro, Senhor? Ele não vai agir. Porque nós tiramos o domínio do Senhor. A Bíblia nos é clara que em tudo vocês têm que dar graças. Uma outra passagem de Paulo, muito famosa, Filipenses capítulo de número 4. Abra ali comigo. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos
Opa, eu estou em Efésios, ó. Estou precisando ir para a escola bíblica. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Sei, 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido. Sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alguém tem esse versículo 13 na NTLH aí? Alguém tem a versão NTLH? Você tem, né? Você tem, né, Isabel? Você lê para mim, por favor? Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Juntando com o que Paulo falou lá em Tessalonicenses, com a força que Cristo me dá, né? É isso, né, Isabel? Com a força que Cristo me dá, Posso enfrentar qualquer situação. Posso enfrentar qualquer situação. Qual é o diferencial da tua situação? Cristo. Qual é o diferencial que nos faz enfrentar as coisas? Cristo. Por quê? Porque Paulo fala lá, como vou repetir para ficar gravado: em tudo dai graças, porque esta é a vontade do nosso Senhor, do nosso Deus, em Cristo Jesus, para com vocês. Então, muitas dificuldades que a gente tem, muitas situações e circunstâncias na nossa vida que acontecem, e acontecerão, e acontecem a todo instante, a todo momento, e muitas vezes no que a gente menos espera. Qual é a nossa reação? Eis a questão. Eis a questão que pode mudar os fatos. Então, como eu falei para vocês no começo, eu às vezes entendia no começo da minha conversão, depois até um certo tempo ficava pensando: poxa, Senhor, mas em tudo dá graça, mas se tem, digamos, um câncer, a gente tem que agradecer. Não é isso. Você tem que dar graças porque você está enfrentando esse câncer com Deus junto com você. Se é uma situação na tua casa, na tua família ruim, não é, muito obrigado por essa coisa ruim. Não, Senhor, eu te dou graças pelo que eu estou passando, porque eu sei que tu estás comigo. Esse é o significado da palavra no grego. É bem a graça, ou seja, colocar diante do Senhor isso, glorificar a Deus em todo o tempo, exaltar a Ele, porque sabemos que todas as coisas cooperam. Para quem? Para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu não posso entender, e eu tinha, até confesso para vocês, tinha essa dificuldade. Poxa, mas espera aí, uma pessoa que está com AIDS, né? Na época que se converteu, a AIDS estava ainda muito em evidência, né? Aí, poxa vida, mas a pessoa vai agradecer por isso? Uma doença que na época era praticamente mortal, né? Não, agora eu entendo. Quando a gente estuda a palavra, quando você vai... Não, Senhor, eu te dou graças, porque sei que tu estás comigo. Eu tenho que passar isso, mas tu estás comigo. É o que a Bíblia nos diz. Se você passar pela água, ela não vai te submergir. Se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Porque só acontece isso se Deus estiver conosco. Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha. Como é que aconteceu aquilo? Nenhum cabelo deles foi tocado pelo fogo. O próprio rei Nabucodonosor viu. Mas não eram 3 que estavam lá dentro, eu estou vendo 4. E um tem a aparência de um Deus. Então as dificuldades acontecem. E a igreja precisa estar ciente disso. Que não é porque a gente é cristão, que a gente é crente, que nada de ruim vai acontecer para a gente. Que nada de dificuldade nós vamos ter, vamos passar por essa vida, porque se a gente acontecer isso para a gente não vai querer ir embora daqui. Certeza. Mas certeza. E o nosso caminho qual que é? Que eu sempre digo aqui para vocês, é preparar uma igreja para ir para o céu.
Esse é o ministério que Deus tem sobre a minha vida. Pregar isso, preparar a igreja para isso. E para isso a igreja tem que estar preparada para passar dificuldades, muitas vezes. Para jubilar, com certeza também faz parte. Deus sabe disso, Deus nos abençoa. Deus multiplica as nossas vidas, Deus nos dá dias bons, né? Deus é bom todo o tempo. Jesus dizia, vocês que são maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, imagine Deus que é bom. Né? Então tem determinadas circunstâncias das nossas vidas que nós precisamos que isso capte, que a gente coloque isso dentro da gente. Como aconteceu comigo na segunda-feira. Estava com tudo pronto. Vou preparar a mensagem. Na terça, vamos na quarta, vamos voltar só no domingo. Na hora me veio. Vai pregar sobre tudo da graça? Começa a falar bobagem aí. Então, muitas vezes, a gente precisa estar preparado para as circunstâncias. A gente precisa estar preparado para as circunstâncias. Buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus e as demais coisas. Tudo que Jesus falou, acontecerão. Até vi esses dias, acho que foi o Emerson que postou um textinho que eu até acho certo. Era um esboço de um projeto de vida. Acho que você postou... Aliás, Emerson, acho que você curtiu e daí aparece para mim. Acho que é isso, né? Provavelmente. E estava lá o papelzinho com o projeto de vida de 2024. Ponto número 1. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Aí ponto número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um colchete dizendo assim, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que projeto de vida melhor que esse para 2024? Mas a Bíblia nos fala disso. A Bíblia nos alerta. O pastor Emerson falou no domingo passado sobre Jó. E eu quero ler o texto que foi citado aqui, Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, versículo 21 e 22. Depois que Jó já tinha perdido tudo, a família, os filhos, né? Não só a esposa não foi, mas os filhos, o gado, as ovelhas, tudo lá, não tinha mais nada. Jó capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e lançou em terra. E perguntou para Deus por quê? Perguntou para Deus, olha, o que você acha? Eu, temente ao Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Não, adorou ao Senhor e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, quando as circunstâncias, quando muitas vezes acontecem as coisas e são naturais da nossa caminhada, em que Paulo é o maior incentivador disso, quem sabe, da Bíblia. Em todas as suas cartas você vai encontrar isso, em Efésios vai ter isso, como a gente leu lá em Filipenses tem isso, em Coríntios tem isso, Tessalonicenses tem isso. Porque as dificuldades vêm, mas se nós estivermos firmados com Deus, e estivermos olhando, Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque Tu estás conosco nessa jornada. Não está fácil, porque sempre o teu problema vai ser maior que o meu. E sempre o meu vai ser maior que o teu. Porque às vezes a gente pode ficar pensando, o pastor está falando isso aí porque não está passando o que eu estou passando. Mas lógico, esse é o do ser humano. O meu problema sempre, quem sabe,
Ele supõe que eu sofro pelo meu problema. E você sofre pelo seu. Mas nós temos uma coisa em comum, que é Jesus Cristo. Que é o Senhor na nossa vida. É isso que a igreja tem que se preparar. Porque se porventura, você já imaginou, se porventura nós tivermos que passar pela grande tribulação? Existem teólogos que dizem que a igreja não vai passar, mas existem uns que dizem que vai passar. Eu sempre digo, nós temos que estar preparados por que der e vier. Se não passarmos, graças a Deus, vamos para a glória do Senhor antes. Mas se tivermos que passar, será que estaremos ali prontos para dizer em tudo dai graças? Em tudo dai graças, porque essa vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês? Então a igreja precisa estar preparada para as circunstâncias que muitas vezes nos achatam. Lembra daquela versão do Getsemane? É oliveira, é prensa. É cristão, é prensa. Porque o mundo quer nos contar coisas que não são verdadeiras. Nós podíamos chegar aqui e contar uma história que não vai acontecer nada com você. Não, mas isso não é verdade. A Bíblia está nos colocando nisso. Jesus, João capítulo 16, versículo 33, diz quais são as palavras de Jesus. No 32, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou parafrasear aqui ele. Eu vou dizer uma coisa para vocês, para que vocês tenham paz. Ele diz assim, versículo 32. Versículo 33. No mundo, vocês vão ter aflições. Vírgula. Mas tenham bom ânimo. Ou seja, deem graças, porque eu venci o mundo. Glória a Deus. Essa é a palavra que tem que nos confortar. Essa é a palavra que, se porventura as dificuldades vierem, nós vamos enfrentar como igreja. Existem dificuldades pessoais de cada um de nós. Nossos problemas pessoais. Existem dificuldades na nossa família, no nosso conteúdo de família. Sempre tem. Vamos contar uma coisa aqui verdadeira entre nós? Que perfeição só tem em Cristo. Nas nossas famílias nós temos problemas. Às vezes até de relacionamentos. Alguém tem que falar a verdade, gente. Acha a família perfeita. Que nunca teve nenhuma rusga. Não tem. Faz parte do relacionamento do ser humano. Faz parte. Faz parte, gente. É assim. E a gente tem, às vezes, dificuldades no contexto de igreja. Né? Agora nós vamos para um desafio nosso aqui. Vamos para outro lugar. Deus moveu a sua nuvem. Nós vamos lá. É o que eu estava vendo aqui agora. Senhor, o senhor vai com a gente. Senão não nos faça ir, como sempre a gente pediu. E pelo que eu vi, pelo que eu senti de Deus, que eu creio que Deus falou comigo, ou pelo menos me mostrou nos passo a passo do que nós fizemos, que na semana que vem, se Deus assim permitir, nós estaremos lá. Em um outro lugar, um lugar totalmente diferente para nós. Um desafio para nós todos. Quem sabe teremos dificuldades lá sim. Mas aí, Deus fala com você pessoalmente na tua dificuldade. Deus fala dentro da tua família. E o mesmo Deus fala no coletivo da igreja. Da comunhão da eclésia. Da comunhão da Eccaléu. Para que ele resolva as circunstâncias que precisam ser. Mas sempre lembrem disso. E se eu falhar em algum momento, me cobrem disso. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo, devemos dar graças. Independente das circunstâncias, como aquele cântico diz, eu gosto muito daquele cântico, mas aquele cântico tem uma frase de responsabilidade grande. Ele é muito bom no perto de Caristá, te louvarei, não sou mais servo, mas sou teu amigo, ótimo. Mas tem uma frase ali que nos remete, não importam as circunstâncias. Que talvez seja a frase mais importante da música. Porque se a gente conseguir fazer isso,
Se a gente conseguir fazer isso, as coisas vão acontecendo e a gente vai se transformando, e a gente vai mudando, e a gente vai vendo as coisas acontecerem. Então não se preocupe com o que está à tua volta no mundo, se preocupe em glorificar ao Senhor, exaltar a Ele. As circunstâncias vão vir, peça a Deus, me dá inteligência, me dá sabedoria, Senhor, para eu lidar com isso, para eu lidar com esse aperto, com aquele outro. Deus vai te dar, mas o importante, o mais importante é saber que em tudo Deus está presente conosco. Ele nos chamou de uma maneira tremenda. Ele nos fez filhos. João capítulo 1. Aqueles que receberam o filho não da vontade da carne, não da vontade do varão, mas da vontade de Deus, Deus os tornou filhos, juntamente com Cristo. E a presença do Senhor é que vai nos fazer superar essas coisas. A gente pode ter algumas ajudas, às vezes são necessárias. Às vezes são necessárias. Mas a maior fonte que você pode ter de inspiração para qualquer dificuldade que você tenha, está aqui. Eu não recrimino outros livros. Eu só recrimino o seguinte, eu abro mão da Bíblia para ler outros livros. Não. Isso aqui é primeiro. Eu leio aqui, faço meu devocional, abro a palavra de Deus, depois eu posso ler outras coisas, outras literaturas cristãs que possam me ajudar a compreender. Amém. Só que nunca vai poder suplantar aqui, ó. E o que acontece é justamente o contrário. Esse é o problema muitas vezes. E a gente não consegue, porque a gente está lendo no livro, às vezes, uma história que não é a tua história. É uma história de uma outra pessoa que conseguiu de uma outra forma. É um exemplo, é um testemunho. Amém. Mas tudo que você vai precisar de Deus está aqui, ó. Amém. Então, primeiro, se apegue à Bíblia. Dê graças a Deus aqui. Num texto que eu li, que estava estudando, pode ser que tenha alguma outra razão também, né? Mas o Salmo 136, todos os versículos do Salmo 136, no final, fala, porque a benignidade do Senhor dura para sempre. Pode ter coisas ali, ó, as luas e as estrelas para presidir a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. Em todo, o salmo inteiro, os 26 versículos, é uma citação e dizendo assim, Deus é bom. E ele dura para sempre, essa bondade dura para sempre. Ou seja, é a mesma circunstância, eu estou falando, está acontecendo isso comigo. Senhor, eu te dou graças porque o Senhor está comigo nessa luta. E eu vou vencê-la porque o Senhor é meu Deus. O Senhor é minha salvação. O Senhor é minha fonte de esperança, Senhor. Eu não abro mão disso porque estou contigo e sei que você vai preparar uma mesa diante dos meus inimigos. Como o Davi falava no Salmo 23, que é, eu acho que o mais conhecido. O mais conhecido, com certeza. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi era um homem que tinha suas dificuldades pessoais. Dentro da casa dos seus pais, ele era aquele que talvez nunca fosse acontecer nada com ele. E Samuel foi lá e ungiu ele como rei, porque Deus mandou assim. Tinha suas dificuldades dentro da sua casa. Examine a família de Davi, como é que foi? Um homem segundo o coração de Deus. Tinha suas dificuldades com o povo. Mas em todas as vezes que você vê nos Salmos, ele pode estar ali, a minha alma está triste, mas eu, Senhor, olharei para o Senhor, e o Senhor da sua habitação, eu levo meus olhos para os montes, de onde me virá o
o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então são circunstâncias que a nossa vida não existem porquês para ser respondido. No próprio livro de Jó, uma vez Jó foi conversar com Deus ali pelo capítulo 35, 36, ele até estava falando um dos irmãos aqui esses tempos atrás sobre isso. Capítulo 35, 36, por ali, Jó começa a fazer alguma pergunta para Deus, para se relacionar com Deus. E Deus fala, peraí, agora eu que vou te fazer as perguntas. Quem que fez isso? Quem que criou o céu? Quem que diz para os mares se detenham ali naquela areia? É Deus. Quem que diz isso? Então, todas as dificuldades não podem tirar da nossa vida a presença de Deus. O inimigo pode tentar nos tirar da presença do nosso Deus com essas formas, tentando nos fazer olhar para a dificuldade, tentando nos fazer olhar para a tristeza, para a luta que se aparece. Mas quando a gente olha para o Senhor e fala, Senhor, eu te dou graças, porque a situação está difícil, o Senhor sabe, mas eu sei que o Senhor está comigo. Vem para minha casa, vem para dentro de mim, Senhor. Vem, Espírito Santo, e me transforma. Vem, Espírito Santo, e toca na minha vida. É isso que Deus quer mover em nós. É isso que Paulo estava falando ali. Reconheçam o bem da graça em todas as circunstâncias. Dar graças é isso. Reconhecer o bem, até escrevi aqui, o bem da graça em todas as circunstâncias. Hoje a gente tem como um sinal, como um nosso cumprimento, como o nosso ministério dessa igreja, ministrar graça, vida e paz. Né? E nós estávamos conversando com o irmão João um dia, com o pastor João, e ele me falou, poxa, antes a gente colocava vida, graça e paz. Ele falou, poxa, mas a graça não vem primeiro? Ele tinha razão. Então hoje a gente ministra graça, vida e paz, porque com a graça vem a vida e vem a paz. Quando você dá graça, o Espírito Santo entra na tua vida, independente das circunstâncias, porque aquilo muitas vezes não foi Deus que criou. Às vezes é a gente mesmo que cria circunstâncias difíceis para nós mesmos. E na maioria das vezes é isso, hein? Chãozinho de orelha. Na maioria das vezes a gente cria circunstâncias para nós mesmos. Mas a gente tem que buscar no Senhor o refrigério e dizer, Deus, Tu és Senhor, Senhor, venha, eu que reconheço, venha com a Tua graça sobre a minha vida, Senhor, e me faz eu ser forte para batalhar isso. Efésios capítulo 10, revistam-se da armadura de Deus. Aliás, desculpa, capítulo 6, versículo 10. Revistam-se da armadura de Deus, para que vocês possam enfrentar o dia mau. Isso é dar graças. Fala, Senhor, o dia está mal, mas estou contigo. Muda o panorama. Muda o panorama. Então, quando a gente entende essas coisas, eu creio, sinceramente eu creio, que Deus ministra nas nossas vidas em cima disso. Quero acreditar nisso. E a igreja precisa se preparar para isso. Precisa se preparar para isso. Não são bons dias que estão acontecendo pelo mundo todo, não é só aqui no nosso país, no mundo todo. Situações estão bem difíceis. Muitas pessoas, você pode ver, estão partindo cedo. Sim. Aquele cantor evangélico no altar, louvando a Deus, não teve definição para a morte dele. Os legistas não conseguiram dizer se foi infarto, não, ele morreu. Então a gente tem que estar preparado para que Deus faça a obra na nossa vida, independente das circunstâncias.
Que a gente glorifique o nome do Senhor. Adore a Deus. Adoração diante do Senhor. Deus, tu estás comigo, Senhor. Nós vamos vencer. Vai dar certo. Com Deus. Não é olhando no espelho e dizendo, eu sou bom, vai dar certo. Não, não. Em ti, Senhor. É em ti, Senhor. Essa é a minha vida, Senhor. Tu conheces, mas eu te dou graça, quero participar contigo dessa dificuldade. Porque as grandes obras que Deus fez na Bíblia, elas foram feitas em meio a grandes dificuldades. Tanto no povo de Deus, os judeus, como no Novo Testamento. Podem verificar. Mas a gente vai ter o nosso tempo de cantar, de glorificar, de exaltar, de se alegrar no Senhor, porque isso faz parte. Deus sabe disso. Vou dizer uma coisa aqui que muitas vezes a gente olha para o Senhor em meio às lutas e a gente muitas vezes peca dizendo, Senhor não está vendo o que eu estou passando? E Deus está falando para nós hoje. E Deus está falando esse mês todo. Porque Deus está olhando para nós e dizendo o que Jesus disse para nós. Eis que estarei convosco todos os dias, todos, até a consumação dos séculos. Quando Paulo foi decapitado, Jesus estava com ele. Quando os cristãos em Roma foram queimados em praça pública, colocados seus corpos para iluminar a cidade, Jesus estava com eles. Quando foram lançados nas arenas, Jesus estava com eles. Quando você for lançado numa arena, Jesus está com você. Então, se algumas vezes na sua vida você falou isso, Deus está dizendo para você hoje, isso não é verdade. Eu sempre estive com você. Então que nesta noite, nesse momento que a gente está aqui hoje, que esse sentido da palavra possa nomear dentro da gente uma direção para a nossa vida. É isso que eu entendo da palavra de Deus. Ela vem, ela nomeia alguns valores dentro de nós que a gente muitas vezes não percebia que acontecia. Eu escuto de pessoas porque é tão bom, é tão ruim, tem ruim que toma 5 tiros e não morre, tem bom que cai, bate a cabeça no meio fio e morre. Olha o que Jó capítulo 1 diz, o que aconteceu com aquele homem, e ele glorificou o nome do Senhor, e diz ali a palavra que ele nunca atribuiu nada a Deus. Um dia perguntaram acho que para o Billy Graham, quando as torres gêmeas foram atacadas, por que, onde é que Deus estava naquilo tudo? Por que aconteceu aquilo? E ele respondeu ou mandou, se alguém sabe, me corriga, acho que ele estava internado e mandou a filha ou o filho falarem. Isso aconteceu quando vocês tiraram o ensino bíblico de dentro dos colégios. Isso aconteceu quando vocês deixaram de orar. Os Estados Unidos é um país que não ora mais. Muito pouco. Foi um país berço de evangelistas aqui no Brasil. A igreja evangélica brasileira depende muito dos americanos. Dependeu muito. Eles vieram para cá para pregar o evangelho. Mas hoje eles não são mais uma nação referência evangélica.
e vejo inúmeras coisas que acontecem. Então Deus está querendo de nós o quê? Que a gente se aproxime dele, orando, buscando e dando graças. Senhor, eu não vou te deixar. Não é pelo pastor Haroldo, não é pela pastora Shirley, não é. Você tem que estar aqui porque Deus está aqui. Graças você tem que dar a Ele. Glorificado seja o nome dEle. A glória do Senhor esteja sobre a tua vida, porque é Ele que é o dono da glória, é Ele que é o dono da unção, é Ele que nos faz entender as coisas, é Ele que realiza milagres em nossa vida. Existem milagres, gente. Deus continua fazendo milagres. E isso há de acontecer. E isso vai acontecer em nome de Jesus. Então que nesta noite, através dessa palavra, você possa ser edificado em cima da tua vida, independente do que você esteja passando, que eu não sei exatamente. Alguma coisa a gente sabe, mas exatamente só Deus. E é nele que eu creio, que é Ele, o Espírito Santo do Senhor, que através dessa mensagem hoje, Ele vai adentrar ao teu coração e vai fazer você pensar em coisas, vai te lembrar de coisas que vão fazer você se prostrar diante dEle, glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle e dar graças ao nome do Senhor, porque assim é a vontade dEle para com vocês.